Daqui a pouquinho você confere em instantes a 27ª sessão ordinária, a transmissão da 27ª sessão ordinária. Não custa lembrar, a sessão é dividida em 4 partes. A primeira parte é o pequeno expediente, onde 6 vereadores podem falar por até 5 minutos cada um, num total de meia hora. Depois temos a tribuna livre, também com tempo máximo de meia hora de duração, e aí cada inscrito pode falar até 10 minutos, então seriam no máximo 3 inscritos, mas hoje não há inscritos. Mas é bom lembrar que você pode se inscrever aqui para a Tribuna Livre, para falar de um assunto do seu bairro, da sua comunidade. Para isso, basta que você venha aqui à Câmara Municipal, traga seu título de eleitor, os comprovantes das 2 últimas votações e peça aqui para encaminharem, aqui no balcão de informações, para encaminharem você até o protocolo, até a sala, onde você vai lá preencher o motivo da sua declaração, o que você quer dizer, e aí você participa da Tribuna Livre aqui também. Depois passamos então ao grande expediente, com um tempo total de 1 hora de duração. Hoje, na pauta do grande expediente, são 48 itens, a maioria, 34, de vereadores da oposição aqui da Câmara, do Mossoró, Vitor da Farmácia, Romildo Santos e Gilvan Passos, todos do PSDB. 42 são requerimentos de informação sobre diversos assuntos, 34, como eu disse, de vereadores da oposição, 13 somente do vereador do PSDB, Vitor da Farmácia, que pede aí informações sobre questões urbanas, como construção de calçadas, manutenção de ruas, colocação de lombadas, corte de mato, colocação de tampas de bueiro, entre outros. 10 são do vereador do PSDB Mossoró, que pede aí informações principalmente sobre questões envolvendo o transporte público da cidade. Outros 5 itens são para leitura e deliberação de projetos de lei. Um deles dispõe sobre a criação de zonas de segurança urbana, de autoria do vereador aí, não temos aqui o vereador, mas um deles dispõe sobre a criação de zonas de segurança urbana, e depois então do grande expediente passamos a ordem do dia com um tempo máximo de 2 horas de duração. São 8 itens, hoje 5 estão prejudicados por falta de parecer, sobrando portanto 3, um deles sobre a implantação do núcleo de apoio ao estudante, de autoria do professor Jesus do PDT, e outro que obriga as farmácias a manterem balanças à disposição dos consumidores, de autoria do vereador Guti do PV. Portanto, você acompanha a partir de agora a 27ª sessão ordinária e a gente se encontra mais tarde no final da transmissão, no final da sessão. Boa sessão para você aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Boa tarde a todos e a todas. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Arnaldo Filho. O que foi, Toninho? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os munícipes que ocupam a galeria, eu peço a palavra nessa tarde para mim fazer aqui a minha homenagem aos garis, aos trabalhadores da Prefeitura de Guarulhos, da Praguaru, que cuidam da limpeza da nossa cidade. Então, no dia 16 de maio, foi instituído o Dia do Gari. Esses profissionais que, com certeza, têm um carinho enorme pela nossa cidade e que nós dependemos dele no dia a dia para que a gente possa ter as ruas da nossa cidade limpa. E é importante o cidadão guarulhense ter a consciência que não basta apenas ter o profissional que cuida do asseio da cidade, mas é preciso que cada morador da nossa cidade contribua no sentido de continuar, fazendo com que a nossa cidade seja cada vez mais limpa. Não adianta ter uma equipe e as pessoas não derem a sua contribuição. Aproveitando ainda o tempo que me resta, eu estava aqui olhando hoje o jornal O Ponto, que tem como manchete: lá vem o trem. E cada mês sai uma manchete dessa nos jornais aqui da cidade. Lá vem o trem, lá vem o metrô. Mas faz quase 20 anos que o governo paulista lança nos jornais essa questão do trem para Guarulhos. Eu quero aproveitar, dentro dessa questão do transporte público, que no meu entender é algo vencido aqui no estado de São Paulo. O estado mais rico da federação não tem transporte público para a sua população. Eu quero enfatizar aqui as matérias do jornalista Wellington, da Folha Metropolitana, que vem tratando sobre a questão do Rodoanel, trecho norte. Esta obra do Rodoanel, que com certeza ela passou despercebida diante da sociedade guarulhense. Esse debate ele passou despercebido aqui na cidade de Guarulhos. Não é isso, Rodolfo? O Rodolfo que acompanhou bastante aí, o comitê contra o traçado do Rodoanel. O que eu quero dizer com isso? Agora, no final do ano de 2012, a CBN promoveu um debate em São Paulo que tratava justamente do transporte público, e as questões da mobilidade urbana. 20 anos de governo paulista, 20 anos, e faz exatamente 20 anos que eu vejo essa propaganda do trem, do metrô que chegaria aqui na cidade de Guarulhos. Mas as obras do Rodoanel, pelo que a gente tem acompanhado aí nos jornais, elas estão a todo vapor. Agora, por que as obras do Rodoanel estão a todo vapor? E por que existe esse interesse nessa questão? Por que não investir em transporte público?
Por que que o trecho norte do Rodoanel, que vai atender cerca de 300 mil veículos por dia, poderia ser trocado por metrô ou trem, onde nesse trecho atenderia cerca de 5 milhões de trabalhadores, colocando no lugar do Rodoanel o trem? Agora a gente precisa saber quem é que paga para essas coisas acontecerem dessa forma. Então eu gostaria que a Câmara Municipal de Guarulhos considerasse e levasse adiante essa discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Seminaldo. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, público que nos acompanha aqui nas galerias e em casa também, boa tarde. Aliás, boa tarde especial também à minha esposa, que pela primeira vez nos acompanha aqui, e parabenizar pela paciência. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui é para falar um pouco sobre alguns assuntos que têm chamado a atenção deste vereador, né? Um deles é essa verdadeira batalha que a gente vem travando aí com relação aos fios nos postes da nossa cidade, que invariavelmente a gente conversa com uma concessionária, ela diz que a responsabilidade não é dela, passa para outra. Tenho visto também o vereador Novinho Brasil se empenhando muito sobre esse assunto, e é chegada a hora da gente tomar providências, e providências drásticas, eu creio, porque a EDP Bandeirantes, ela não pode se eximir da responsabilidade dos fios que estão nos postes, porque a concessão que é feita a ela, Bandeirante. Então, se ela subloca o espaço nos postes para GVT, para NET ou para qualquer outra empresa que explore esse sistema, não compete a nós e ao cidadão comum identificar nos postes para ver, bom, esse fio é da GVT, olha aquele outro ali, aquele parece ser da NET, né? O outro ali é da Telefônica. A gente não tem conhecimento técnico para isso, e por isso o Código de Defesa do Consumidor nos protege a esse respeito. Então, por isso, este vereador vai acionar a EDP Bandeirante na Justiça com a nossa assessoria técnica, para que ela tome providência com relação aos postes. Se por um acaso o fio for da GVT, for da NET, ela que entre com direito de regresso contra aquela que ela entende direito, mas a responsabilidade pelos fios e pela questão da segurança das pessoas que moram na nossa cidade é sim da EDP Bandeirante. Então, já comunico desde já que nós entraremos na Justiça contra a Bandeirante para que ela tome providência a esse respeito. Por fim, tem uma matéria hoje na Folha Metropolitana do nosso amigo jornalista Wellington, que fala um pouco dos planos de metas do nosso governo, do prefeito Almeida. E ele me perguntava ontem o que eu achava deste plano de metas. Eu dizia que é um plano de meta ousado, como tem que ser a administração de uma cidade com mais de 1.300.000 habitantes. Ousado, porque as metas têm que ser ousadas, né? E temos certeza que serão muito cumpridas, se não todas, boa parte delas, né? E eu fico feliz de ter um governo que tem metas ousadas como o governo do prefeito Almeida. Estou feliz, Ari, né? E aí, lendo hoje as declarações do meu amigo vereador Gilvan, eu fiquei feliz que ele está querendo sair do PSDB, né? Gilvan disse lá que, caso a gente cumpra lá as metas, que ele sai. Acho que a vontade, vereador, de sair do PSDB é grande, e aí já achou a porta. Então, será recebido, com certeza, na base aliada, que eu percebo que o vereador quer caminhar por aí, porque realmente a senha já foi dada. Falar um pouquinho também sobre a questão do trem, que mais uma vez está sendo pautado aqui pelo Jornal do Ponto, né? E o Jornal do Ponto não tem nem o cuidado de mudar as cores do jornal a hora que ele vai falar ou do deputado Carlos Roberto, ou para falar do trem. Senhor presidente, ele usa as cores azul e amarela, que é para deixar bem claro, né? Então, é campanha. É campanha que está sendo feita, e aí eu acho curioso, e fica bonito. Olha, cidade sob trilhos, né? Essa foto cidade sob trilhos aqui, a impressão que me passa é que eu estou em Paris, que eu estou em algum dos países da Europa, porque essa cidade sob trilhos que está sendo estampada no jornal aqui, com certeza não é Guarulhos, vereador Heleno. Você que conhece muito bem essa cidade também,
Trem na nossa cidade teve faz muito tempo, foi o trem da Cantareira, e de lá para cá não tem mais trem. Aliás, né, teríamos trem, mas é curioso que o jornal falar aqui, lá, dá vontade de rir. Lá vem o trem, sendo que há, sei lá, uns 20 dias atrás, o governador já disse, ele realmente cancelou a linha Ônix que viria para cá. Então, sempre, eu ouvi o vereador Arnaldo dizendo aqui, que me antecedeu, que quando era criança ele ouvia que o trem viria para cá. Eu também ouvi, Arnaldo, né? E o pior de tudo é que na semana retrasada eles já disseram que a linha Ônix, ela não vem mais para cá. E aí, talvez, para tentar explicar o inexplicável, veio o jornal dizer que o trem vai vir. Torço muito para que o trem venha, não creio que ele virá. Virá sim, se o governo do estado de São Paulo parar de gastar tanto com publicidade, como já gastou 2 bilhões e 400 milhões, e investir pelo menos metade disso na linha que vai ligar Engenheiro Goulart até Guarulhos. E é isso, senhor presidente, quero aqui me solidarizar também com todos os corintianos, porque ontem nós fomos assaltados no pleno Pacaembu, senhor presidente. Não entendi o final, mas tudo bem. Com a palavra, vereador Gilvan. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, as pessoas que nos acompanham na sua casa, pelo TV Câmara, eu quero agradecer as palavras do nobre colega vereador Seminaldo. Eu desejo boa sorte, eu espero que o prefeito consiga fazer pelo menos 1/3 do que ele colocou no seu programa. Eu torço, eu espero que ele realize tudo, mas se ele conseguir 1/3 do que ele já colocou, já está bom. E sobre o comentário que eu fiz, eu disse que não que as propostas não são boas para a cidade, são ótimas, porém nós sabemos as dificuldades que a cidade tem. A realidade da cidade, ela é outra completamente diferente. Não tem como, em menos de 4 anos, ele conseguir alcançar todos esses objetivos. E eu disse que no final, que se ele pelo menos a parte onde ele diz das comunidades, ele conseguir acabar, eu disse, olha, eu até saio do meu partido, mas foi apenas uma brincadeira, eu estou feliz no meu partido, gosto do meu partido, estou no meu partido desde a fundação, né? E não pretendo sair. Agora, que é difícil ele fazer, isso é muito difícil. Nós vamos torcer? Vamos. O que tiver ao nosso alcance para ajudar, nós vamos ajudar. Mas a realidade, ela é outra, bem diferente. O vereador Seminaldo também disse que um governo tem que ser ousado. E é verdade, o governo tem que ser ousado. Assim como o governador Geraldo Alckmin também está sendo ousado. É uma novela? É uma novela. Quantas coisas que também aqui na cidade nós estamos aguardando, como o tratamento total do esgoto. Não foi ainda, mas nós estamos aguardando. Esperamos que vai também ser concluído. Diz sobre não ter aluno fora de creche. Não é realidade, por enquanto só está no papel, tá certo? Mas nós estamos aguardando que daqui a um tempo, quem sabe, não teremos mais nenhuma criança fora de uma creche. Também estamos aguardando que nenhuma criança ficará fora de uma escola municipal, do MEI, mas ainda temos, mas estamos aguardando e torcemos para que isso seja realizado. Estamos esperando que não haja paciente fora de um hospital que não fique mais aguardando 3, 5, 6, 7, 1 ano, 2 anos uma consulta médica. Estamos aguardando, estamos torcendo para que isso seja realizado, mas por enquanto só está no papel. Mas continuo dizendo, o governo tem que ser ousado. Então também, como eu estava dizendo ali com o meu colega de bancada, vereador Mossoró, nós também estamos na expectativa que realmente a cidade de Guarulhos merece sim um trem. Eu estive ontem na Casa Civil, levando algumas demandas aqui da nossa cidade. Fui falar sobre as delegacias, que realmente
né? Não pode continuar do jeito que estão, e isso é do governo do Estado. Vamos falar sobre o IML, vamos falar sobre verbas para vir para a nossa cidade. Quando a gente usa essa tribuna, não é só para criticar ou para cobrar o governo municipal. Nós também temos que ir até o governo estadual e, se possível, até o governo federal. Então, eu acredito sim, o governador Geraldo Alckmin é um homem ousado, é um homem que eu creio que já está olhando com carinho para a nossa cidade, porque a nossa cidade merece que realmente nós tenhamos o trem. Como eu estou aguardando também uma resposta para os pirueiros. A gente sempre bate aqui na mesma tecla, vereador Mossoró, mas nós estamos ainda na expectativa. Eu vejo o Fagner sentado ali com alguns companheiros, e também nós estamos aguardando esse mesmo governo ousado, que ele seja ousado em dizer: ei, olha, não dá mais para vocês operarem desse jeito, mas vocês vão operar desta forma, desta maneira, vocês vão voltar a trabalhar. Esses 162 pais de famílias que estão fora do sistema, nós vamos conseguir colocar vocês em algum lugar. A empresa Bonalto, para concluir, senhor presidente, a empresa Bonalto, que infelizmente ficou de conversar com os condutores, até agora não teve nenhuma proposta concreta, e nós continuamos aguardando. Nós continuamos acreditando, sim, que vamos chegar a algo positivo, não só para a categoria dos pirueiros, mas como para toda a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador professor Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, a mesa, nobres pares, público presente, pessoas que nos assistem, venho a essa tribuna nesse expediente para felicitar, em nome do nosso mandato, e acredito ser o desejo de todos os demais edis desta casa, 3 categorias, as quais nesta semana comemoram datas importantes, memorativas para toda a sociedade. No dia de ontem, foi comemorado em todo o Brasil o Dia do ou da Assistente Social. Alguns programas da cidade e até alguns jornais trouxeram um pouco da importância desse profissional, que com muito orgulho faço parte desta categoria, do trabalho desenvolvido para o bem-estar da nossa sociedade. Quando consideramos a relevância do papel da assistente social nas igrejas, nas entidades, no poder público, chegamos à conclusão que, se não fora a existência desses profissionais que labutam diariamente na questão da luta contra a desigualdade social, talvez temas como a redução da maioridade penal, temas como a violência, temas como o desemprego ou mesmo a saúde, fosse um verdadeiro caos. Mas graças ao comprometimento e atuação dessa categoria chamada assistente social, um profissional diferenciado, nós vemos que o nosso país tem avançado, principalmente depois do que a categoria chama de a década da virada, na década de 70, quando esses profissionais resolveram atuar numa linha marxista, sempre trabalhando em defesa daqueles que mais precisam. Então venho aqui registrar o parabéns do nosso mandato e o reconhecimento à categoria da assistente social, que continue laboreando, trabalhando para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais comprometida com aqueles que estão na parte de baixo da pirâmide social. Uma outra categoria de profissionais não menos importante, que esta semana também se comemora o dia, é a policial feminina. Então, a policial feminina no estado de São Paulo entra na categoria na década de 60
e tem feito toda uma diferença. A abordagem, a importância que ela tem quando é um flagrante com feminina. Então venho aqui também parabenizar a policial feminina, que tem uma importância muito grande, considerando principalmente o avanço que as mulheres têm na nossa sociedade. Então, considerando este avanço, quero, em nome do nosso mandato, parabenizar toda a policial feminina por esta semana que se comemora essa data tão importante. E um outro profissional também, não menos importante que o assistente social, não menos importante que a polícia ou que a policial feminina, são os garis. E no dia de hoje se comemora o Dia dos Garis, que muitas vezes invisivelmente trabalham, muitas vezes discriminadamente trabalham, mas tem uma importância muito grande para o controle, a limpeza e o desenvolvimento da nossa sociedade. Então fica aqui também registrado, como para o assistente social, como para a policial feminino, os parabéns do nosso mandato e o registro do reconhecimento da importância social da categoria dos garis. Eu acho que é nobre nós reconhecermos essas categorias, que não obstante não ter reconhecimento muitas vezes da sociedade ou do empresariado ou até mesmo do governo, mas que cada um de nós façamos a nossa parte, reconhecendo que no tripé do desenvolvimento social, algumas categorias têm um trabalho diferenciado. Então, pontuo nesta casa que o assistente social, que a policial feminina e que o gari tem papel muito relevante para a sustentação e o desenvolvimento igualitário e próspero da nossa sociedade. Obrigado. Com a palavra, vereador Pastor João Barbosa. Senhor presidente, senhoras e senhores, público que nos assiste nas galerias, a imprensa presente. Senhor presidente, o que nos traz essa tribuna nessa tarde é para falarmos, senhor presidente, a respeito do que a Folha Metropolitana ela divulgou na segunda-feira a respeito da devastação, a respeito do que vai acontecer com a chegada do Rodoanel. É um desenvolvimento oportuno, tanto para o nosso município, mas também para a nossa região alta do Tietê. Mas quem está pagando uma conta muito alta vai ser o nosso município. Pasme, nós vamos aí perder cerca de 120 hectares de árvores importantes para o nosso município. Então nós precisamos, senhor presidente, urgente, esta casa, nós precisamos de ter um debate, nós precisamos construir aqui dentro desta casa um debate para que nós possamos trazer uma resposta à sociedade de um modo geral, porque é uma preocupação muito grande. E eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, já tenho sido cobrado no sentido de trazer um debate, um embate a respeito desta situação. E eu convoco aqui, se os senhores e as senhoras quiserem participar, na próxima terça-feira já oficiei ao nosso secretário de Desenvolvimento Urbano, nós oficiamos a ele para que ele esteja conosco na Comissão de Meio Ambiente, para que nós possamos tratar desse assunto. O senhor Benedito Aparecido da Silva e também o nosso secretário de Meio Ambiente, Luiz Henrique Rodrigues Zanetta. Então, nessa terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, eu queria contar com a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadores, para nós podermos estar ouvindo desses grandes nomes, né, que é importante nós termos aqui a presença deles para falar, né, vereador? Nós temos aqui, marcamos às 11 horas, dentro da nossa comissão, vereador Lamé. Então, o vereador Lamé, o vereador Samuel Vasconcelos e os demais vereadores que fazem parte, entendeu, desta Casa de Leis, para que nós possamos entrar aí numa discussão, para que nós possamos trazer uma solução, né, cabível, mais coerente para essa situação. E também não poderia aqui também deixar de
de convidar, porque no sábado agora, senhor presidente, nós estaremos aqui tendo o primeiro encontro regional do partido PRB, Partido Republicano Brasileiro. Quero agradecer, senhor presidente, Vossa Excelência, pela gentileza. O senhor tem nos ajudado, tem disponibilizado aí com a sua equipe, a imprensa aqui da casa vai estar junto, os nossos repórteres, as pessoas que vão estar junto conosco, pessoal do som, agradecer aqui a gentileza de Vossa Excelência. E daqui a pouco eu vou estar fazendo chegar às mãos de todos os parlamentares desta casa o nosso convite. E quero, desde já, agradecer já a presença de todos, que eu sei que vai ser muito importante. Nós vamos aqui debater a respeito de 3 pontos temáticos, que é sobre os PROCONs dos municípios do Alto Tietê, que é a ausência deles. Nós vamos estar debatendo a respeito dos consórcios, que é muito importante para o Alto Tietê e também Guarulhos, enfim, e outras coisas que é importante para esses municípios aqui adjacentes. Essa é a nossa fala e eu agradeço. Com a palavra, vereador Lamé. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Conforme disse o vereador pastor João, sobre o desmatamento ali de uma das poucas matas virgens urbanas do mundo, que é a Serra da Cantareira, e aqui bem próximo de nós, ali no Cabuçu, onde as obras do Rodoanel têm realmente causado problemas muito sérios, danos ao meio ambiente, com a derrubada de árvores e a fuga natural dos animais, né, dos poucos animais que ainda existem naquela mata. Eu, como membro da Comissão do Meio Ambiente, defendo realmente que haja uma audiência pública para que a sociedade acompanhe de perto essas obras, para que o progresso que está chegando com o Rodoanel não seja fator da destruição da pouca selva ou da pouca área verde que nós temos no nosso município. Na legislatura passada, se não me engano, em 2011, este vereador e a vereadora e a ex-vereadora Luísa Cordeiro estivemos fazendo algumas diligências ali na região do Cabuçu, onde recebemos denúncias de desmatamento na área. E ali, perto do campo das Três Marias, nós fomos surpreendidos, chegamos lá meio sem querer, e uma área enorme, de quase 1 milhão de metros quadrados, tinha sido devastada. Tinha sido eliminada assim de uma hora para outra, né? E não era visível pela estrada, por quê? Porque as pessoas que fizeram aquilo, fizeram de uma forma proposital. Eles deixaram as árvores grandes como se fosse uma cortina, como se fosse uma parede. Quem passava pela rua, pela estrada, não percebia. Só que atrás nós vimos a destruição. E era uma área divisória entre o município de Guarulhos e o território guarulhense. E era uma área que me parece era do interesse da CDR. E na época, o que nós fizemos? Eu e a vereadora Luísa Cordeiro entramos com uma ação no Ministério Público. Na época foi noticiada nos jornais, até na grande imprensa de São Paulo. E o processo continua rolando na Justiça. O Ministério Público documentou, nós documentamos, com fotografias em loco, constatamos até pegadas de animais
na terra, na lama, fugindo com filhotes, enfim, várias coisas aconteceram naquele desmatamento, naquele crime contra a natureza, e nós documentamos, apresentamos ao Ministério Público e continua lá rolando. Me parece que aquela área era do interesse do aterro sanitário da CDR, que é de São Paulo, porque parece que está se esgotando e eles foram ampliando aos poucos. E está chegando para a nossa cidade. E aproveitaram para fazer aquele desmatamento. Nós vamos ver como é que está isso aí, vamos aproveitar a audiência pública que a Comissão do Meio Ambiente pretende fazer nessa cidade para levantar aquela questão e saber o que aconteceu com aquele processo, o que aconteceu com os responsáveis daquele desmatamento e se o Ministério Público tem alguma coisa a nos informar sobre o assunto. Um outro assunto importante que eu queria falar, que hoje está na capa do Jornal Diário de Guarulhos, é sobre a questão da fiação da nossa cidade. É realmente uma questão muito preocupante, uma questão que pode trazer problemas muito sérios para muitas pessoas. Basta aqui, qualquer cidadão sair aqui pela rua João Gonçalves, para concluir, presidente, e ver aqui, não precisa ir na periferia, aqui na rua João Gonçalves. Eu estava ontem almoçando com o vereador Seminaldo, e ele ficou aterrorizado com o que viu. Um emaranhado de fios e cabos expostos, alguns caídos, que dava para puxar pela mão. Isso aqui é aqui ao vivo. Portanto, eu acho que as empresas que utilizam dos postes precisam ser cobradas com mais seriedade e precisam ser responsabilizadas, não sei se é pela municipalidade, ou pelo PROCON, ou pela Justiça, vereador, ou por nós. Enfim, é o que eu tinha a dizer. Obrigado, senhor presidente. Devido ao término regimental do pequeno expediente, dou por encerrada esta parte da sessão. Tribuna livre, não temos inscrito para a sessão de hoje. Passemos ao grande expediente. Quero informar aos senhores edis que o vereador Dr. Vitor da Farmácia solicitou 20 dias de licença para tratamento de saúde, de 16 de maio a 4 de junho, sendo devidamente deferida por esta presidência. Tendo em vista que o primeiro suplente do PSDB, senhor Mossoró, já está no exercício da vereança, informamos que já convocamos o segundo suplente, o senhor Dr. Eduardo Carneiro. Encontram-se sobre a mesa as atas da seguinte sessão. 26ª sessão ordinária de 14 de maio. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovada. Encontra-se sobre a mesa o balancete desta edilidade referente ao mês de abril. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, apenas para convocar os membros da LDO que hoje, após a sessão, reunião na sala de reuniões. Registrado, vereador. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Pela ordem, vereador Mato Grosso. Presidente, quero informar a ausência do vereador Ramos, que ele se encontra numa reunião partidária. Registrado, vereador. Item 1. Leitura, discussão e votação do requerimento 3303/2013. Informações referentes à limpeza e construção de calçada nas ruas Barreira Grande e Uiraúna, no Parque São Luís. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 3304/2013. Informações referentes à limpeza e construção de escadas na Viela Piem, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado, encaminhe-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 3305/2013. Informações referentes à instalação de iluminação pública na rua Celso Rodrigues Salgueiro, no bairro Lavras. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com estão, os contrários se manifestem. Aprovada, encaminhe-se. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 3306/2013. Informações referentes ao pedido de desconto de IPTU para alguns moradores da rua Maracá, Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 3307/2013. Informações sobre a troca ou manutenção das tampas de bueiros na rua Iêmen, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento 3308/2013. Informações referentes à instalação da lombada na rua Maria Paula Mota, altura do 445, Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 3309/2013. Informações sobre instalação da placa de proibido estacionar em um dos lados da rua Itaquara, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento 3310/2013. Informações sobre o serviço de corte de mato e retirada de lixo na Avenida Marginal A, Jardim Álamo. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada, encaminhe-se. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento 3311/2013. Informações referentes à manutenção e conservação da rua Jaguarão, cidade satélite Cumbica. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada, encaminhe-se. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento 3312/2013. Informações referentes à notificação da empresa responsável pelo aeroporto para a construção de calçadas e corte de matos na Viela Triunfo, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 3313/2013. Informações sobre os serviços de retirada de lixo na Viela Triunfo, esquina com a rua Centenário do Sul, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 3314/2013. Informações sobre o serviço de tapas valas na Avenida Shio Yamamoto, no Jardim Álamo, Bom Sucesso. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 13. Leitura, discussão e votação do requerimento 3315/2013. Informações referentes à solicitação de permissão de estacionamento somente de um lado da via para a rua José Molono, cidade de Serode. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento 3319/2013. Informações sobre os empreendimentos e os valores arrecadados pelo Fundo Municipal de Transporte e Trânsito para a realização de obras. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 15. Leitura, discussão e votação do requerimento 3320/2013. Informações sobre o cumprimento da Lei Municipal 5732/2001, que trata do programa Leve Leite. Autor, vereador Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 16. Leitura, discussão e votação do requerimento 3321/2013. Informações sobre o edifício construído na rua Vicêncio Paciolo, altura do número 900, localizado no Jardim Gracinda. Autor, vereador Gileno.
Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 17. Leitura, discussão e votação do requerimento 3322/2013. Informações sobre a quantidade e implantação de novos empreendimentos no município de Guarulhos. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 18. Leitura, discussão e votação do requerimento 3323/2013. Informações sobre projetos de abastecimento de água e mobilidade urbana para os novos empreendimentos em fase de construção no município de Guarulhos. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 19. Leitura, discussão e votação do requerimento 3.333/2013. Informações sobre a abertura da rua João Gonçalves Filho, no Jardim Fortaleza. Autor, vereador Eduardo Barreto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 20. Leitura, discussão e votação do requerimento 3337/2013. Informações referentes à implantação de redutores de velocidade na rua Brasília de Minas, no Parque Alvorada. Autor, vereador professor Rômulo Ornelas. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 21. Leitura, discussão e votação do requerimento 3343/2013. Informações referentes ao contrato firmado entre a Prefeitura de Guarulhos e as empresas Guarupraz. Autor, vereador Mossoró. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 22. Leitura, discussão e votação do requerimento 3344/2013. Informações sobre os funcionários comissionados da Prefeitura de Guarulhos. Autor, vereador Mossoró. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 23. Leitura, discussão e votação do requerimento 3345/2013. Informações sobre os pagamentos e serviços prestados pela empresa GXLine Gestão de Negócios. Autor, vereador Mossoró. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 24. Leitura, discussão e votação do requerimento 3348/2013. Informações sobre o cumprimento da Lei Municipal 6964/2011, que informa anualmente aos proprietários de imóveis os débitos atualizados de IPTU. Autor, vereador Mossoró. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 25. Leitura, discussão e votação do requerimento 3349/2013. Informações referentes ao secretário municipal de Transporte e Trânsito. Autor, vereador Mossoró. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Pela ordem. Posso falar pelo 151, presidente? Pode. Obrigado, Com a presidente. palavra pelo artigo 151. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, quando eu falei na primeira parte da sessão, eu esqueci de falar de um fato muito importante para o futuro da nossa cidade, que é o plano de metas que foi apresentado pelo prefeito Almeida essa semana. E o vereador Gilvan falou sobre o assunto. Ele realmente, eu agradeço as palavras do vereador Gilvan, que reconheceu que é um plano ousado, mas depois ele complementou que não é realista, que precisa ser realista, não é verdade, vereador Gilvan? E de fato, precisa ser realista. Mas para ser realista, vereador Gilvan, nós precisamos traçar metas, fazer planos e sonhar. Para você realizar algo, precisa sonhar. E temos que sonhar. A nossa cidade, há mais de 450 anos que ela foi fundada, até pouco tempo atrás, até o ano retrasado, nós não tratávamos nem 1 litro de esgoto. E hoje tratamos quase a metade do esgoto da nossa cidade. E o plano de metas nosso
do prefeito, o plano de governo, é realmente tratar todo o esgoto da nossa cidade, para que os nossos rios, os nossos córregos possam ter vida. Um outro plano importante é o déficit da habitação. Eu sei que não é um problema exclusivo da prefeitura, mas a prefeitura tem que sonhar em acabar com as favelas, em acabar com habitações não muito condizentes com a natureza do ser humano, enfim, até a questão da segurança pública. Nosso prefeito tem que sonhar em fazer uma cidade segura. Eu acho que isso aí passa pela Guarda Civil, passa por modificações no plano de segurança da cidade, enfim. E também na questão dos idosos. Pela primeira vez, o prefeito colocou no plano a construção do Centro de Referência do Idoso ali na Tranquilidade, o Centro de Referência do Idoso na periferia ali no Jardim Palmeira. Já está documentado. Pelo menos quem documenta fica devendo. Portanto, eu acho que o governo tem que ficar devendo para a sociedade, para que a sociedade possa cobrar realizações. Portanto, parabéns ao prefeito pelo plano de metas. Item 26. Leitura, discussão e votação do requerimento 3351/2013. Informações sobre os valores não arrecadados com IPTU pela Prefeitura de Guarulhos nos últimos 5 anos. Autor, vereador Mossoró. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 27. Leitura, discussão e votação do requerimento 3352/2013. Informações referentes à empresa que implantou o atual sistema de radares do município. Autor, vereador Mossoró. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 28. Leitura, discussão e votação do requerimento 3353/2013. Informações referentes à localização e o custo para a instalação de outdoors para veiculação de publicidade institucional no município de Guarulhos. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 29. Leitura, discussão e votação do requerimento 3354/2013. Informações sobre os veículos em operação no sistema de transporte público estrutural e alimentador da cidade de Guarulhos. Autor, vereador Mossoró. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 30. Leitura, discussão e votação do requerimento 3355/2013. Informações sobre as equipes de saúde da família do município de Guarulhos. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 31. Leitura, discussão e votação do requerimento 3358/2013. Informações sobre itinerário e criação de linhas estruturais e alimentadoras. Autor, vereador Mossoró. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 32. Leitura, discussão e votação do requerimento 3362/2013. Informações referentes ao repasse de subsídio para as empresas do transporte público municipal. Autor, vereador Mossoró. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 33. Leitura, discussão e votação do requerimento 3365/2013. Informações sobre a desapropriação da comunidade Rádio Suta. Autor, vereador Romildo Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 34. Leitura, discussão e votação do requerimento 3366/2013. Informações referentes às obras do terminal rodoviário do Parque Secap. Autor, vereador Romildo Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 35. Leitura, discussão e votação do requerimento 3367/2013.
Informações referentes às empresas fornecedoras de urnas mortuárias para a Prefeitura de Guarulhos no período de janeiro de 2008 a maio de 2013. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instância, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 36. Leitura, discussão e votação do requerimento 3368/2013. Informações sobre a quantidade de leitos hospitalares para internação nas unidades de saúde do município de Guarulhos. Autor, vereador professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instância, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 37. Leitura, discussão e votação do requerimento 3370/2013. Informações sobre a arrecadação do sistema de transporte estrutural e alimentador dos períodos de 2011 e 2012. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instância, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 38. Leitura, discussão e votação do requerimento 3371/2013. Informações sobre integração de dados entre os cartórios e a Prefeitura de Guarulhos. Autor, vereador Romildo Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instância, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 39. Leitura, discussão e votação do requerimento 3372/2013. Informações sobre as empresas que fornecem ornamentação de urnas mortuárias para a Prefeitura de Guarulhos, nos períodos de janeiro de 2008 a maio de 2013. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instância, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 40. Leitura, discussão e votação do requerimento 3374/2013. Solicita a cópia do edital de licitação 001/2010, que trata do sistema estrutural do bilhete único. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instância, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 41. Leitura, discussão e votação do requerimento 3375/2013. Informações sobre a adoção das medidas para aumentar a arrecadação dos impostos de IPTU, IPVA, ITBI, ISS e outros. Autor, vereador Romildo Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instância, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 42. Leitura, discussão e votação do requerimento 3377/2013. Informações referentes à implantação do IML sexológico e da Casa da Mulher. Autor, vereador Romildo Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instância, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 43. Leitura, discussão e votação do requerimento 3378/2013. Informações sobre o projeto de urbanização da área localizada na comunidade Vila Flora. Autor, professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instância, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 44. Leitura e deliberação do projeto de lei 3332/2013. Incentivo ao cultivo de citronela e de Crotalaria juncea como método natural de combate à dengue. Autor, vereador Laércio Pereira. Consulta a caso presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Arnaldo Filho, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, vereador professor Auriel, vereador Toninho Magalhães. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 45. Leitura e deliberação do projeto de lei 3356/2013.
dispõe sobre a criação das zonas de segurança urbana. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem-se aos terminais para o voto eletrônico. Não pode esquecer, né? Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Arnaldo Filho, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira, vereador Lamé, vereador Maurício Brinquinho, encerrada a votação, considerado as comissões. Item 47. Leitura e deliberação do projeto de lei 3357/2013. Institui o programa de conscientização e orientação sobre a síndrome de Down. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Só projeto seu. Só seu projeto? Vereador Arnaldo Filho, vereador Eduardo Barreto, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereador Novinho Brasil, vereador Professor Jesus, encerrada a votação, considerado as comissões. Item 47. Leitura e deliberação do projeto de lei 3360/2013. Dispõe sobre a denominação de via pública sem nomenclatura oficial localizada no loteamento Cabo Sul, bairro Continental Gleba 3, da rua Ubiratã Marcelino dos Santos. Autor, vereador Elmer Japonês. Informa aos senhores edis que o projeto de lei de número 3348/12, de autoria do vereador Edmilson Souza, dispõe sobre a denominação de via pública sem nomenclatura oficial, localizada no loteamento Cabo Sul, bairro Continental Gleba 3, de rua Ubiratã Marcelino dos Santos. Consulta a caso presente projeto e objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Já tem, né? Já tem a rua? Não. Já tem a rua. Já foi dado o nome. Vereador Dona Maria, vereadora Dona Maria, vereador Guti, vereador Lamé, vereador Novinho Brasil, vereador Paulo Sérgio, vereador Professor Auriel, vereador Professor Jesus,
Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 48. Leitura e deliberação do projeto de lei 3380/2013. Dispõe sobre o campeonato anual de truco. Autor, Dr. Alexandre Dentista. Consulta a caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Vereadora Dona Maria, vereador Lamé, vereador Novinho Brasil, vereador Toninho Magalhães. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Seminaldo. Pelo artigo 151. Com a palavra pelo artigo 151. Presidente, tive que me ausentar um pouco, fui resolver um problema externo, e aí, para variar, me deparei de novo ali com aquele problema dos fios, que está... É um dos problemas graves dessa cidade, aqui na frente da Câmara, inclusive, na frente do poste da Câmara Municipal, tem lá um fio, está todo enrolado no poste, bonito, lá largado, né? E aí, para mim, isso já foi a gota d'água, porque acaba sendo até um assinte contra esta casa. E eu liguei para o nosso secretário adjunto de obras, o meu amigo Arnaldo, né, que tem tocado essa questão da iluminação pública, fazendo a relação entre o governo também e a concessionária. Pedi a ele vai agendar uma reunião pelo governo para cobrar também responsabilidade, porque o governo tem o dever de fiscalizar também, vereador Gilvan, e tem que fazer, porque do jeito que tá difícil, né? Então, uma criança se enroscar num fio daquele, uma pessoa um idoso, qualquer pessoa, gente, a gente está passível disso. Se a coisa está assim, aqui na frente da Câmara Municipal, né? Eu imagino como é que está por aí, né? Se tirar uma foto aí, parece aquelas coisas do Morro no Rio, que tem fio para todo lado, não sei o que e tal. De verdade, gente, não pode. Eu gostaria que a Bandeirante se explicasse, resolvesse de vez esse problema, porque vai gerar ainda uma tragédia na cidade de alguma criança, vira óbito, por exemplo, porque tocar num fio daquele que eu não sei se tem energia ou não. Aí depois de falar, poxa, mas podia ter feito alguma coisa e tal. A hora de fazer é agora. Só para informar o vereador Marcelo Seminaldo, pedir para a minha assessoria, já que entra em contato com o gerente da EDP Bandeirantes, o senhor Marcos Scarpa, para que mais breve possível faremos uma reunião para pegar as explicações que eles têm para nos oferecer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Novinho Brasil. Pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, o meu assunto é o mesmo, vem de acordo, vem de encontro ao assunto do vereador Marcelo Seminaldo. Inclusive, me inscrevi na tribuna livre, mas não houve tempo hábil, porque eu fui um dos últimos a me inscrever e estourou o tempo. E graças a Deus que depois da comissão dos direitos do consumidor dessa casa ter se manifestado, esse vereador ter se manifestado nessa casa com fotos de bairros, graças a Deus parece que agora as companhias vão ter que dar explicações. Agora eu estava observando aqui, uma foto aqui no jornal Diário de Guarulhos, falando do excesso de fio nos postes, e dizendo que caso de excesso de fio nos postes, leva a causa até o Ministério Público, mas se for comparar com a periferia, essa foto do jornal aqui se pode comparar com a França.
Se for comparar aqui com Vila Barros, Soberana, Lavras, Fortaleza, Ponte Alta, Parque Jurema, Angélica 1, 2, Sítio São Francisco, Vila Real, isso aqui é na França. Pode comparar. Passei ontem na Vila Barros, está lá do mesmo jeito. Ninguém toma providência. Ninguém. Inclusive o Marcelo Seminaldo falou aqui uma coisa muito importante, e sempre está coincidindo, vereador, louvo a Deus por isso, as nossas falas, porque ontem eu fiquei preocupadíssimo na Avenida Jurema, crianças segurando cabos de fio telefônico e correndo, atravessando a avenida, puxando cabo de fio telefônico. E aí o que acontece? Só que é bom lembrar, o senhor falou da Bandeirantes, senhor presidente, com todo o respeito que já está convocando, é bom lembrar que tem uma lei nessa cidade obrigando a Bandeirante a tirar os postes da garagem dos moradores, e ela não tira, ela não cumpre. Existe uma lei nessa cidade, a Bandeirante não cumpre. Então é bom lembrar que fica convocando Bandeirante, fica convocando Vivo, fica convocando GVT, fica convocando NET, e eles vindo aqui nessa casa e contando história de carochinha indo embora. Então acho que está mais do que na hora de realmente o colegiado desta casa se unir de uma vez, chamar esses cidadãos aí que faturam milhões às custas da população e não respeitam a população. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser tratada no expediente, dou por encerrada esta parte da sessão. Passemos à ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Queria registrar no nosso plenário a presença do suplente vereador, senhor Vavá, do PSL. Pela ordem, vereador Rômulo Ornelas. Pelo 151. Com a palavra pelo artigo 151. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou dar um palpite aí sobre essa questão desses fios na rede elétrica da cidade. Eu vou lembrar a todos que a Bandeirantes é uma empresa privada que até então foi defendida aí pelos governos mais à direita, quando era estatal, que cuidava do sistema elétrico aqui da cidade, a alimentação do sistema elétrico da cidade, era empresa estatal e foi lá nos governos anteriores, no FHC, defendendo as privatizações de tudo e de todos. Privatizou tudo, falando que ia resolver os problemas de toda a humanidade. Está aí o resultado da privatização. O resultado da privatização é um péssimo serviço aqui na cidade de Guarulhos, da Bandeirantes, péssimo serviço em tudo. A população maltratada, desrespeitada pelo serviço privado, que um dia foi privatizado, alegando agora as coisas vão melhorar. Privatizou o sistema elétrico, privatizou o sistema telefônico e está aí o resultado. E as mesmas pessoas que defendiam as privatizações hoje reclamam das empresas privatizadas. Então vale ressaltar que quando lá atrás a gente fazia protesto contra as privatizações, nós estávamos certos. Nós estávamos certos porque no sistema capitalista a empresa só quer ganhar, prestar bom serviço à população não. E vou lembrar também o seguinte, que hoje a gente já tem tecnologia que cabo não se passa de maneira aérea, se passa de maneira subterrânea. Então, até esse sistema de cabeamento aéreo está atrasado e superado. É isso. Só para informar, do item 1º ao item 5º, prejudicado por falta de parecer. Pela ordem, vereador doutor Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente. Nobres pares, público presente, é só para endossar as palavras do nobre vereador... Falar pelo artigo 151, vereador. Pelo artigo 151. Com a palavra. Endossar as palavras do nobre vereador Marcelo Seminaldo e vereador Novinho Brasil, mas também para comunicar ao vereador Novinho Brasil que nessa cidade tem uma lei do vereador Bodão, não para retirada, e sim para regulamentar aonde se colocar os postes. E eu tenho um projeto de lei na casa sobre postes também, pedindo no meu projeto de lei para que quando um morador precisar, quando tiver de maneira irregular atrapalhando a entrada da casa,
Exatamente o meu projeto de lei é para que a Bandeirantes faça a retirada desse poste, inclusive gratuitamente, nobre vereador. Porque a Bandeirantes cobra R$8.000 para tirar um poste. E o meu projeto de lei é exatamente para a retirada desses postes e que não é igual do projeto não é igual à lei do nosso amigo vereador Bodão, que é apenas para regulamentar aonde se colocar o poste, que geralmente é nas divisas das casas. Mas o meu projeto de lei vem de frente ao que o nobre vereador comentou agora, o vereador Novinho Brasil, a qual respeito muito, é meu amigo. Meu projeto de lei é exatamente para a retirada gratuitamente desses postes quando estão atrapalhando e gratuitamente pela Bandeirantes, que eles só querem ter lucro e não ajudam nada a cidade. Muito obrigado. Item 6º, senhor secretário, para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 347/2009. Implanta na rede municipal de ensino o núcleo de apoio ao estudante. Autor, vereador professor Jesus. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Número 1. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Pastor João Barbosa. Esse projeto aqui, proibido o cidadão inquieto participar da eleição e restringir sua sustentação no dia. No horário, no fim de semana e feriado, deve ser. Pastor João Barbosa vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 7. Primeira discussão e votação do projeto de lei 4792/2012. Proíbe os estabelecimentos que adotam vale-refeição como forma de pagamento de restringir sua aceitação a determinado dia, data ou horário. Autor, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Novinho Brasil. É só uma questão de ordem, senhor presidente, para justificar a ausência do vereador Daniel Soares, que está tratando de assuntos partidários. Registrado, vereador. Obrigado, senhor. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Hereno Metalúrgico, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira, vereador Lamé, vereador Novinho Brasil, vereador professor Auriel, encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, vereador Guti. Para justificar o voto, senhor presidente. Com a palavra para justificar o voto.
Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o voto dos nobres pares. Eu acho que esse projeto, na verdade, é de grande valia para o consumidor guarulhense e para o trabalhador, principalmente, né? Porque em vários locais que a gente visita, trivialmente, alguns estabelecimentos, eles não aceitam o vale-refeição ou nos finais de semana ou nos jantares. Então, para que isso não se torne algo compreensível dentro da nossa cidade, que ninguém tente realmente regulamentar de uma forma mais adequada, uma forma de coibir esses abusos, é que eu confeccionei e dei entrada na casa e os senhores acabaram votando favoravelmente ao projeto que acaba com essa flexibilidade. Na verdade, não poderia ocorrer. O vale-refeição é um título de pagamento como qualquer outro, é uma moeda de pagamento e ele tem que ser aceito em todas as casas que realmente o aceitam. Não dá para você aceitar um dia e não aceitar o outro. Então, com certeza, eu acho que quem ganha com isso é o consumidor, é o trabalhador, e é por isso que eu agradeço demasiadamente os nobres vereadores que entenderam a importância desse projeto, que realmente acho que pode influenciar um pouco no cotidiano, na vida diária do consumidor e do trabalhador. E para concluir, eu gostaria apenas também de deixar a minha opinião sobre o plano de metas aqui do prefeito petista. Na verdade, se realmente isso fosse algo possível, que desse para se cumprir, seria o melhor dos mundos. Mas... Vereador Guti, o senhor está justificando o voto. Estou justificando o voto e concluindo. O senhor está falando de outra matéria. Então, a relação que tem com a matéria é exatamente o que dá para se cumprir ou o que não dá para se cumprir. Não há relação, vereador. Eu não posso utilizar meu tempo, então, senhor presidente? Para justificar o voto. Eu vou concluir. Com o meu tempo, eu justifico o meu voto. Matéria pertinente. Então, quanto às matérias pertinentes aqui, acho que tudo é pertinente para o município, senhor presidente. Então, eu gostaria de concluir meu raciocínio. O senhor tem que cumprir o regimento. O regimento está pedindo para o senhor justificar o voto. Então, tá bom, senhor presidente. Então, encerra a votação e eu falo pela liderança do partido. Obrigado, vereador, por cumprir o regimento. Item 8, há um requerimento sobre a mesa. Senhor presidente, pela liderança do Partido Verde. Eu estou no item 8, né? O requerimento de Vossa Excelência, e tenho que ler o requerimento para entrar em votação. Aí depois o senhor... Mas eu tinha falado no meu término que eu ia fazer uso. O senhor poderia, nesse intervalo, me conceder a palavra. Vereador, vamos pôr em votação o requerimento de Vossa Excelência. Posteriormente, o senhor usa pelo artigo 151, que o senhor achar melhor. Liderança do Partido Verde. Requerimento 3.800/13, de autoria do vereador Guti, solicitando adiamento por uma sessão do projeto de lei de número 4648/12, pautado como item 8º da presente ordem do dia. Em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Não, fala um pouquinho. Vereador Heleno Metalúrgico, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador professor Jesus. Encerrada a votação, aprovado o requerimento, adiado o projeto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Guti. Pela liderança do Partido Verde. Com a palavra, pela liderança do PV. Bom, senhor presidente, primeiro,
Vossa Excelência está correta no que tange ao regimento interno dessa casa, de você apenas poder justificar o que realmente está em tela. Agora, eu peço que essa conduta seja efetuada com todos os vereadores, né? Porque eu já cansei de ver nessa casa, muitas vezes, a pessoa pedir uma questão de ordem, um vereador pedir uma questão de ordem e falar sobre outros temas. Eu já cansei de ver vereadores justificar algo e concluir com algo totalmente diferente. Então, eu só peço isonomia no tratamento com todo vereador. Se um não pode, ninguém pode. Se um pode, todo mundo pode. Essa isonomia. Eu acho que isso aqui é um exercício democrático de direito. Então, se for fazer valer ipsis literis o nosso regimento, eu sou sou o vereador que mais concorda com isso, mas peço que todos façam o mesmo e que o tratamento seja igual para todos. E, sem dúvida alguma, eu vou estar atento a isso, porque, como eu disse, a conduta A tem que servir para todos, e a conduta B, se não servir, não tem que servir para ninguém. Só para registrar aqui esse meu pensamento, e para concluir, eu gostaria de manifestar sobre o que saiu hoje na Folha. Eu não tive acesso realmente ao documento emanado pelo prefeito do PT. Eu li uma excelente matéria aqui da Folha Metropolitana, obviamente que não tenho o plano na sua íntegra, mas, primeiro de tudo, existem aqui algumas metas que, se fossem cumpridas, se num plano real desse para ser cumprida, seria o melhor dos mundos. E, com certeza, como até tem uma declaração do vereador Gilvan aqui, o vereador Gilvan falou que, se isso fosse cumprido, ele até sairia do PSDB. Eu digo mais, se isso fosse cumprido, eu deixaria a vida política, porque aí ia estar tudo perfeito. Não ia precisar de nada, não ia precisar de político para brigar pelas melhorias. Eu nem saía de partido, eu deixaria a vida política. Mas, enfim, por exemplo, eu penso que há alguns gargalos, mesmo porque eu não tive acesso ao documento inteiro. Mas aqui fala 31,5% de perda da água no sistema de abastecimento. Eu quero entender, hoje, o prefeito quer reduzir para 31,5% ou esse é o número atual? Então, aqui está um pouquinho, eu acho que no projeto tem que existir. Hoje nós temos 47,3% de desvio de água, o desperdício que não chega na casa das pessoas. Aqui 99,6% da população com água potável. Isso dá para se entender. É uma meta que acho que dá para se cumprir. Não sei se até o final do mandato, mas dá para se cumprir, né? Agora, tem algumas cláusulas aqui, algumas metas. Zerar as mortes em acidente de trânsito. Eu acho que o único que consegue fazer isso é Jesus Cristo, Deus. Não tem como a gente prever. Não tem como. Você pode ter a melhor campanha educacional de trânsito do mundo, em países exemplo como a Alemanha, mas não tem como você prever um cara que se embriagou, saiu, atropelou alguém. Não tem como você o tipo penal disso, você não consegue prever. Não dá para se prever. É diferente se falar em aumentar com eficácia o trabalho educacional, a política educacional no trânsito. É totalmente diferente. Agora, falar que vai acabar, eu acho que é muita pretensão. Zerar homicídio, é impossível zerar homicídio, né? A gente queria que fosse uma coisa tangível, uma coisa possível, mas a melhor polícia do mundo não consegue zerar homicídio, né? Você não consegue prever a conduta humana, você não consegue prever o comportamento humano, o que leva uma pessoa a matar alguém. Em determinado caso é um motivo, em determinado é outro, não tem como. Óbvio que se a gente aumentar efetivo policial, óbvio que se a gente tiver um helicóptero patrulhando as ruas, aumentar viaturas, enfim, câmeras em tudo que é lugar da cidade,
Você melhore muito a segurança, melhore muito, cai muito o número de homicídio. Para concluir, senhor presidente, agora, eu acho isso aqui pretensioso demais. Eu não sei se o PT está querendo se comparar a Deus, né? Porque todo mundo que se compara a Deus se dá mal. O Titanic afundou quando falaram que o Titanic não ia afundar. Então, eu acho que aqui estão querendo fazer um paralelo de PT, é a mesma coisa que Deus. E graças a Deus eu acredito muito em Deus e sei que Deus não é do PT. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Pela liderança do governo, com a palavra. Senhores e senhoras, é engraçado como algumas vezes o conveniente rapidamente deixa de ser conveniente. Como as ferramentas que dispomos na sociedade, elas passam de favoráveis a contrárias de uma sessão para outra. Hoje pautamos aqui nesta casa, senhor presidente, boas falas empolgadas. E aí, a última que nós ouvimos, o vereador senhor Guti, nobre vereador, a quem tenho grande respeito, não obstante ter idade de ser o meu filho, já disse isso para ele, e ele fez uma fala dizendo que não leu o plano de metas. E aí a sua fala embasada no jornal. Agora, muitas vezes, quando o jornal traz uma matéria que não nos convém, nós falamos que isso é fala de jornal. Agora, o nosso governo, senhor vereador, e o vereador Gilvan Passos, que por certo vai falar do mesmo tema, isto é salutar. O nosso governo é ousado mesmo. No ano de 2002, qual era, ou antes do ano de 2002, quais eram as nossas bandeiras? Todas as reuniões que nós fazíamos eram fora o FMI. Todas as reuniões que nós fazíamos era pagamento da dívida externa. Não podemos continuar com a dívida externa. As falas que nós fazíamos eram 30% de negros nas universidades. As falas que nós fazíamos eram 10 milhões de empregos para este país. As falas que nós fazíamos eram 30 milhões de brasileiros fora da linha da miséria. E os discursos que eu estou ouvindo nesta casa hoje foram os mesmos discursos da oposição em 2002. Quando no embate com o governo do PT, contra a campanha do PT, dizia que nós éramos sonhadores. E graças aos nossos sonhos, cometemos erros sim, porque o Partido dos Trabalhadores, tal qual todas as instituições compostas por seres humanos, compõe erros sim, comete erros sim, porque o erro ele é natural ao ser humano. Agora, cometemos muitos acertos. Entre estes acertos, os sonhos foram alcançados, graças às nossas ousadias, ou planos de meta do governo federal ousado. Hoje o negro está na universidade em uma grande quantidade. Mais de 30 milhões de brasileiros saíram da pobreza, da extrema pobreza, no governo do PT. Pagamos a dívida externa, nada devemos ao FMI. Por quê? Porque as nossas metas são ousadas. E eu quero parabenizar nessa tribuna o prefeito Almeida, a equipe de governo que apresentou a proposta, porque são propostas corajosas e não se dirige um estado, uma nação, um município com propostas tímidas. E as vaias, elas são bem-vindas, porque esse é um espaço democrático. Para o tempo aí, hein? Então quero parabenizar o prefeito Almeida e dizer, já dei entrevista para a TV Câmara, dizendo que realmente existem metas difíceis, mas o difícil não é impossível quando existe o compromisso de um governo sério.
E uma outra coisa, vamos deixar para criticar ao término do governo se as metas não forem atingidas. Qualquer crítica agora será baseada em suposições, será baseada em inovações do que pode acontecer e do que não pode acontecer. Então peço à oposição e peço aos senhores e às senhoras que deem mais uma vez um voto de confiança a um governo sério que tem mudado a realidade dessa cidade. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan Passos. Pelo 151, senhor presidente. Com a palavra pela artigo 151. Senhor presidente, eu entendi o que o vereador Guti quis dizer e não foi uma crítica, apenas ele faz um comentário como alguém pode zerar o homicídio, o acidente de trânsito, os crimes sexuais. É óbvio que todos nós somos favoráveis. Nós sonhamos e nós queremos que seja realidade. Mas nós poderíamos tentar já resolver alguma coisa rápido do nosso município. Por exemplo, vamos sonhar e vamos trazer para a realidade nossos pirueiros que estão sem trabalhar. Vamos trazer para a realidade. Vamos chegar, vamos sentar com eles e vamos dizer o seguinte: pessoal, é o seguinte, vocês estão sem trabalhar, já vai para quase 3 meses, nós temos uma proposta para dar para vocês, vocês vão trabalhar, isso não é sonho, isso não é ilusão, isso é concreto e o prefeito pode fazer amanhã se ele quiser. Agora, eu quero dizer, eu torço para que o prefeito Almeida, eu torço que ele consiga metade, vereador Samuel. Eu até espero que quando ele leu isso hoje pelo jornal, ele não tenha se assustado e ter perguntado quem foi que fez isso sem minha autorização, porque é impossível alguém em sã consciência fazer um projeto desse. Sonhar faz bem, sim, gente. Eu sei que, como o vereador Rômulo fez um discurso outro dia na tribuna, quanto que o partido já contribuiu para este país como todos. Porém, caiu já no descrédito. Não todos os integrantes do partido, há pessoas de respeito, a qual eu respeito todos, respeito a bancada toda do PT aqui nesta casa, respeito ao prefeito Almeida, mas nós sabemos que algumas coisas que algumas pessoas, porque não são todos, que defendiam no passado algo pela liderança do partido, senhor presidente. Com a palavra. Algumas pessoas que defendiam algumas coisas no passado, hoje não defendem mais. Sobre o salário, por exemplo, e aí quando se defende, quando vai se votar um projeto aqui para se aumentar um salário, infelizmente, a vontade de muitos, eu sei que há muitos colegas vereadores do PT, que a vontade deles é sair correndo, que a vontade deles é não aparecer nesta casa, que a vontade deles é não aparecer mais uma semana, um mês aqui nesta casa, mas infelizmente a ordem vem e tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Agora, nós respeitamos. Por quê? Porque é governo e nós também temos que entender a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores, que também sabe o que é governar uma cidade como essa, e nem tudo pode ser do nosso jeito, mas há coisas que estariam aí prestes a ser feitas se tivesse um pouquinho de boa vontade. E eu vou fazer um apelo novamente ao supersecretário Atílio dessa cidade, ao homem todo-poderoso desta cidade. Eu vou fazer um apelo a ele, que ele disse que ele assiste o TV Câmara. Então, secretário, cadê a câmera? Essa aqui que está filmando, deixa eu olhar para ele. Secretário Atílio, por favor, tenha humildade de ter uma conversa sincera com os trabalhadores e entregar algo que seja palpável, algo que não seja teoria, mas que seja prática, algo que o senhor diga a eles, a esta casa, que o senhor tem sim vontade de ajudá-los. Não dá mais, chega, nossa paciência esgotou. Eu até agora, eu fui maleável, participei das reuniões, ouvia, vamos ver amanhã, dá uma semana, dá 15 dias, só que eu acho que não dá mais. Sendo assim, eu quero fazer um apelo ao líder do governo que ainda está aqui, que se for para o bem da categoria dos trabalhadores, dos condutores, eu me ausento, não participo da reunião, para que somente o líder do governo participe,
ou algum vereador da base que queira participar, eu me ausento para depois não dizer que foi a oposição que foi lá. Eu não quero prejudicar o trabalhador. Eu fico fora, eu fico lá do lado de fora da secretaria, mas esperando uma boa notícia. Isso, eu acho que poderia ter sido colocado aqui. Eu acho que poderia ter sido colocado, como eu já disse na minha outra fala, a falta de creche nesta cidade, que eu entendo o empenho desta administração. Hoje conversávamos isso na Comissão de Educação e Cultura, e o assessor, o Ari, nos trouxe realmente dados do que era o antes e o que é agora. Parabéns! Porém, professor Samuel, ainda temos que avançar mais, e eu creio que nós vamos avançar. E isso poderia estar aqui também. Então, para mim finalizar, senhor presidente, eu concordo com o vereador Guti que não é que nós estamos torcendo para que isso não aconteça. O que nós estamos dizendo é como é que eu posso dizer que eu vou acabar com os crimes sexuais nessa cidade, por exemplo. Todo mundo quer, quem não quer? Mas, gente, não dá para você poder manter 24 horas uma pessoa em vigilância. Então, senhor presidente, era isso que eu gostaria de falar. Eu acredito que o prefeito Almeida não sabia disso. Não sabia, ele não sabia. Hoje, vereador Toninho Magalhães, ele caiu da cadeira quando ele leu isso, eu tenho certeza. Mas fica o nosso apelo aqui. Vamos melhorar o transporte, vamos melhorar o trânsito, vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação, e esta casa estará sim do lado do prefeito Sebastião Almeida. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, artigo 151. Pela ordem, vereador Mossoró, com a palavra pelo artigo 151. Bom, ouvindo aqui o líder da bancada do governo, o professor nobre vereador Samuel, eu disse para ele, você é muito político. A gente viu o discurso do PT, quando se falava do FMI, e falava de empresário no país, era tudo bandido e inimigo do PT. Hoje o PT está totalmente administrando para o empresário. O PT hoje mudou. A sigla Partido dos Trabalhadores tinha que tirar. Porque se é Partido dos Trabalhadores, olha quantos trabalhadores aí precisando trabalhar. Agora, como é que se fala a vida inteira? Desde que eu me conheço por gente, quando eu vi o Lula falar aquela luta como sindicalista, lutando, brigando contra os empresários, contra o FMI, falou que o ex-presidente da República, que hoje do PMDB, o Sarney, ele falou que o Sarney tinha que botar o Sarney na cadeia, porque o Sarney só fazia tudo para acabar com o trabalhador. Hoje o Sarney está junto no governo. Então mudou, só para concluir, presidente. Então eu quero dizer o seguinte, ó, hoje o PT está totalmente do lado do empresário, a prova está aqui, tirando as linhas dos trabalhadores e colocando para o empresário de ônibus. Está aí, ó. Tantos trabalhadores querendo trabalhar. Então, professor Samuel, vamos mudar o discurso. Vamos dizer, esse partido não saiu da linha e continua trabalhando para ajudar o trabalhador e ajudar a nossa cidade. Não dizendo do jeito que está, que hoje está ajudando a cidade. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.
Encerrada há poucos instantes a sessão desta quinta-feira, hoje, a 27ª sessão. Um dos projetos aprovados aqui no grande expediente é de autoria do vereador Laércio Pereira, que está aqui do nosso lado, vereador petista, que apresentou um projeto referente ao incentivo ao cultivo de citronela e de Crotalaria juncia como método natural de combate à dengue. Método natural de combate a esse problema que tem aí causado grandes situações desagradáveis em vários lugares. Não é isso, vereador? Por que o senhor apresentou esse projeto de incentivo ao cultivo dessas plantas? Então, acompanhando alguns dados das Secretarias da Saúde, e nós percebemos que a cada ano tem aumentado os casos de dengue na cidade. Como, por exemplo, nesse primeiro trimestre, janeiro de 2013 a abril de 2013, já são 727 casos. Fazendo uma outra comparação, março de 2012 a março de 2013 teve um aumento de 1.070% de casos, né, da dengue na cidade. E aí a gente fazendo algumas pesquisas, inclusive esse vereador aqui, vocês vão perceber que vou apresentar poucos projetos, né, durante o ano. Por quê? Porque eu acho que é importante não é você apresentar um monte de projetos, e sim projetos que possa ser aprovado e que faça diferença na vida, né, dos nossos municípios, né, guarulhenses. E aí a gente teve toda uma preocupação de pesquisar, de buscar informações, e a gente descobriu que a citronela e a Crotalaria são combatentes naturais, né, do mosquito da dengue. Como que funciona isso, né? Por exemplo, a Crotalaria, ela produz uma flor que a libélula se alimenta dessa flor e que ela se multiplica e que ela é uma predadora, né, do mosquito da dengue e que também se alimenta da larva do mosquito da dengue. E a citronela? A citronela, com a sua essência, né, a mais ou menos a 50 metros de distância, né, num ciclo, ela combate o mosquito da dengue. Ela pode ser produzida em vela, em óleo, que você pode usar como repelente. E são duas plantas, né, ornamentais, que pode ornamentar um jardim e os canteiros da cidade. E aí a gente percebeu que na região de Mato Grosso, vários municípios, né, os prefeitos têm incentivado a sua população a cultivar essas duas plantas, porque o resultado é muito positivo. E aí a gente achou interessante, né, a cidade de Guarulhos, infelizmente, né, em algumas regiões da cidade, tem aumentado os casos de dengue, e aí a gente achou que seria um método barato, né, e que ornamenta a cidade e que pode estar ajudando aí no combate à dengue. O senhor comentou que algumas prefeituras fazem esse incentivo, e de que forma poderia ser feito, vereador, esse incentivo para que as pessoas tenham no seu quintal, de repente só porque as pessoas reclamam muito hoje, a gente tem um problema de espaço, né, em vasinhos, como que é? Então, ele pode ser plantado tanto no jardim como em vasos. Pessoas que moram em um apartamento, né, pode usar as suas varandas, ser plantado em vasos, em jardins. A prefeitura própria, ela pode plantar nos seus canteiros, né, nas praças, nos canteiros das grandes avenidas, né, e principalmente incentivar nas regiões onde você identifica o maior índice dos casos da dengue. Vou pegar, por exemplo, Guarulhos, né? Guarulhos, na região, no Jardim da Nova Cumbica e Ponte Alto, são as regiões, os bairros onde tem o maior casos de dengue. Então, por exemplo, acho que a prefeitura, aprovando o projeto, passando o projeto aqui na Câmara, a Secretaria da Saúde, junto com os seus agentes de saúde, né, poderia fazer um grande trabalho, uma grande campanha, começando por esses dois bairros. São duas plantas baratas, né, que é praticamente custo super barato para a prefeitura, as suas mudas, as sementes, o custo, a gente teve esse cuidado de pesquisar, né, e é super barato, não vai ter muito custo para a prefeitura, com certeza vai custar muito menor, né, do que muitas campanhas que se faz hoje em questão do combate à dengue. Uma campanha de conscientização. Sim, com certeza. Certo. Obrigada, vereador, pela sua entrevista, parabéns pelo projeto. Obrigado. A gente conversou aqui com o vereador Laércio Pereira, do PT, que falou sobre esse projeto que ele apresentou aqui na casa, sobre o combate, na verdade, a prevenção relacionada à dengue. Fora isso, né, além disso, a sessão aconteceu aqui na casa, como sempre acontece, ela foi iniciada pelo pequeno expediente, os vereadores fizeram uso da tribuna sobre dois assuntos que repercutiram bastante na casa hoje, um relacionado à possível vinda do trem da CPTM para a cidade, o outro sobre o lançamento de um plano de metas do governo municipal para Guarulhos.
48 itens do grande expediente foram deliberados pela Casa. A ordem do dia tinha 8 itens, 5 foram prejudicados por falta de parecer, 3 deles foram, um deles, na verdade, foi adiado. Esse item foi adiado para a pauta de uma outra sessão e 2 itens foram aprovados. Um fala sobre a criação do Núcleo de Apoio ao Estudante, do vereador Jesus, do PDT, e o outro item aprovado proíbe estabelecimentos que aceitam vale-refeição de restringir essa prática durante alguns dias ou horários. Então, esses itens foram aprovados para ordem do dia da próxima sessão. Eles foram aprovados hoje em primeira discussão e votação. O item que foi adiado, ele obriga farmácias a terem balanças à disposição dos consumidores. Esse item de autoria do vereador Guti foi adiado na pauta de hoje. Nós encerramos a nossa transmissão ao vivo por aqui. Você continue na nossa programação da TV Câmara Guarulhos até às 18 horas. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.